Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia. Estamos iniciando mais uma série ou minissérie aqui do nosso canal. Nessa série ou minissérie, eu vou te ensinar a criar do absoluto zero um dashboard de despesas bem parecido com esse daqui no Excel. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças criar um dashboard no Excel. E vão ver alguns recursos bem tranquilos de serem utilizados, bem tranquilo para que vocês consigam aí construir o seu próprio dashboard sem problema nenhum, beleza? Então, essa série deve durar basicamente umas 3 ou 4 aulas. Espero que você goste, espero que você acompanhe ela até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui construindo os dashboards incríveis no Excel, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à primeira aula. Então, pessoal, como eu falei para vocês, esse vai ser o dashboard que nós vamos construir no decorrer dessa série. Vocês podem reparar que aqui se trata de um relatório de despesas do ano de 2019, de determinada empresa, onde aqui eu tenho, nesse quadrinho aqui, o valor total de despesas. Aqui eu tenho as despesas separadas por grupo, por grupo de despesas. Aqui eu tenho o relatório das despesas por mês, mensalmente, no ano de 2019. E aqui eu tenho o relatório de despesas por categoria. E vocês podem reparar que aqui eu tenho um filtro de mês. Então, se eu quiser aqui filtrar, por exemplo, o mês de janeiro, ele vai trazer aqui, tanto para despesas por categoria, tanto para despesas por grupo, e aqui no valor, os valores referentes a janeiro. Cliquei em janeiro, ele já vai mudar os valores para mim. Cliquei em fevereiro, ele vai mudar para mim, março, e por aí vai. Só não altera, logicamente, o relatório de despesas mensais, porque já está aqui separado por mês, não teria essa necessidade, beleza? Então, esse vai ser o relatório que nós vamos construir aí, o dashboard que nós vamos construir no decorrer dessa série, beleza? Eu vou limpar aqui o filtro. Outra coisa que é importante mostrar é a base de dados que nós vamos trabalhar nessa série, tá? Então, a base de dados que nós vamos trabalhar basicamente vai ser essa daqui. Eu vou jogar para cá para vocês verem. De despesas, esse relatóriozinho aqui de despesas mensais vai ser a minha base de dados. Então, vocês que acompanham a gente já podem ver que tem muita coisa para ser tratada nessa base de dados. Por exemplo, aqui, a competência ela está em colunas. Eu tenho que transformar essas competências em linhas. Pode reparar também que tem aqui algumas linhas em branco. Por exemplo, aqui eu tenho também o total de cada grupo. Esses totais não podem entrar na minha base de dados, porque se eu considerar esses totais, ele vai acabar duplicando as informações. Então, eu tenho que tirar também esses totais por grupo aqui, mas também eu tenho que fazer com que o Excel entenda que quando eu estou falando de prolabore, salários, encargos, quer dizer que eu estou falando de despesas com o pessoal. Quando eu falo de aluguel, condomínio, contabilidade, eu estou falando de despesas administrativas. Então, eu preciso encontrar alguma forma também do Excel entender isso, e a gente vai ver como fazer isso no Power Query, no tratamento de dados, tá? Também tem aqui uma linha de totais gerais que eu vou ter que excluir também do meu modelo. Então, tudo isso vai ser tratado aí dentro do Power Query. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo em branco do Excel. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, Novo, Pasta em branco, tá? E eu vou importar aquela minha base de dados de despesas para o Power Query para eu conseguir fazer essas tratativas que eu falei para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui na Guia Dados, Obter Dados de Arquivo, do Excel, pasta de trabalho, tá? E eu vou localizar aqui onde está salvo a minha planilha de despesas, está logo aqui de cara. Cliquei nela, vou clicar em importar, beleza? Então, eu tenho aqui também um plano de contas que eu vou desconsiderar, tá? Para esse modelo, só vou pegar a minha tabelinha de despesas. Vê que tem algumas coisas bem zoadas aqui. Eu vou clicar agora aqui em transformar dados. E ele vai abrir aqui o nosso querido Power Query para a gente iniciar a tratativa desses dados. De cara, eu posso perceber o seguinte, que eu tenho 7 linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas que eu não preciso no meu modelo, que não faz parte da minha base de dados. O que eu vou fazer aqui, vou clicar aqui na minha coluna, pode ser na coluna 1 mesmo, remover linhas superiores. E eu vou pedir justamente para excluir 7 linhas, as 7 linhas superiores. E ele vai excluir aqui bonitinho para mim, tá? Outra coisa é o seguinte, essa minha primeira linha agora aqui, ela é o meu cabeçalho. Então, é só clicar aqui na página inicial, usar primeira linha como cabeçalho, que ele vai, subir a primeira linha para o meu cabeçalho, tá? Outra coisa aqui também, essas linhas nulas aqui, eu posso excluir também do meu modelo. Repare que ele traz até aqui na barrinha aqui, as linhas, o quanto ele tem de vazio.
eu posso excluir do meu modelo também. Então, como é que eu faço isso? Ó, clico aqui no meu filtro, na setinha aqui do filtro, e peço para remover vazio. Ele vai limpar, deixar um pouco a minha tabela, a minha base de dados um pouco mais limpa, tá? Beleza, pessoal. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, excluir total, né? O total geral a gente não vai precisar. Então, ó, clico, botão direito, remover, e ele vai remover o total. Repare que a minha base está começando a ficar um pouquinho mais arrumada, tá? Agora, pessoal, que vem o seguinte, ó. Uma coisa que eu preciso fazer, deixa eu tirar essa etapa do tipo alterado, eu não quero que ele altere o tipo. Vou alterar aqui, tá? Ele deixar aqui com um ponto certinho o meu ID conta. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Como eu falei para vocês, eu preciso fazer com que o Excel entenda que quando eu falo de Prolabore, ele está falando de uma despesa com o pessoal. E eu preciso remover esse totalizador aqui de despesas com o pessoal para não atrapalhar a minha soma, né, quando eu for criar o meu dashboard. Então, eu preciso fazer essas duas coisas. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou clicar aqui, ó, nessa coluna ID conta, vou vir aqui em adicionar coluna, vou pedir para extrair a duração. E aí vocês vão reparar o seguinte, ó, quando for uma conta de grupo, ele vai trazer aqui para o comprimento 4, e quando for uma conta analítica, onde eu tenho os valores, ele vai trazer 7, que é a quantidade de dígitos que tem no ID conta. Normalmente é assim que funciona nos planos de contas aí, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra coluna condicional, vou vir aqui, ó, coluna condicional, vou dar o nome dessa coluna de ID grupo, eu vou colocar a seguinte condição: se a minha coluna comprimento for igual a 4, eu quero que ele retorne a coluna ID conta. Se não, eu quero que ele deixe em branco. Eu vou dar OK. Beleza? Pronto, ele colocou aqui, ó, o ID de grupo somente das contas totalizadoras, a cabeça de grupo, né? E deixou em branco as outras. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, só que agora para a descrição. Então, vou vir aqui, ó, de novo, adicionar coluna, coluna condicional. Vou dar o nome de conta grupo. E vou colocar o seguinte, ó, se a minha coluna comprimento for igual a 4, eu quero que você retorne a coluna conta. Se não, deixe em branco. E o que ele vai fazer? Vai colocar aqui a descrição e o resto vai permanecer em branco. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, e pedir para preencher. Ó. Cliquei com o botão direito na coluna, vou vir aqui em preenchimento para baixo. O que ele faz? Ele está colocando o ID de cada grupo referente às contas analíticas. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na conta de grupo. Botão direito, preenchimento para baixo, e aí ele coloca aqui. Então, eu já tenho a informação das cabeças de grupo para cada conta analítica. O que eu posso fazer aqui? Eu posso excluir, né? Eu posso excluir aqui agora as cabeças de grupo aqui, que não vai me fazer falta. Então, vou vir aqui, ó, no comprimento e pedir para filtrar. Vou botar aqui, vou fazer o diferente, ó. Cliquei aqui no 4, vou clicar com o botão direito, vou pedir, ó, vou vir aqui em filtro de número e vou pedir para filtrar tudo que for diferente. Então, ele vai deixar somente as contas analíticas nos meus valores aqui. Beleza? Show de bola! Basicamente, está tudo pronto. O que eu posso fazer agora? Eu posso excluir aqui, ó. Posso excluir aqui o comprimento, não preciso mais dele. Vou remover. E eu tenho que fazer o seguinte agora. Eu tenho que transformar essas minhas competências aqui que estão em colunas em linhas. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou selecionar aqui a minha conta, a minha coluna ID conta. Com Ctrl, eu vou selecionar aqui a minha coluna nome da conta. Com Ctrl selecionado, eu vou vir aqui selecionar ID grupo e conta grupo. Essas são as colunas que eu não quero transformar em linhas. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em transformar colunas em linhas, só que eu vou pedir para transformar outras colunas em linhas. O que ele vai fazer? Vai colocar aqui, ó, a competência aqui, tudo certinho em linhas agora. Beleza? Agora eu tenho uma base de dados de fato, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou transformar o tipo de cada uma dessas colunas. Então, vou vir aqui, ó, no ID conta, já está como texto, vou deixar como texto.
Conta já está como texto, vou deixar também. ID grupo vou deixar como texto também, apesar de ser um número, mas tem um ponto aqui. Conta grupo também, vou deixar como texto. Essa coluna aqui que ele criou da competência, eu vou mudar o nome e vou alterar o tipo. O tipo eu vou colocar como data. Vou colocar aqui, ó, data. Repare que ele coloca aqui, ó, o primeiro dia de cada mês aqui, tá? E eu vou alterar aqui o nome, ó, de atributo. Primeiro eu vou alterar aqui o valor logo, ó. Vou colocar o valor como moeda, tá? E aqui, ó, ao invés de atributo, vou dar o nome de data ou competência. Vou colocar competência. 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 Sem acento, tá? Então, coloquei aqui competência e pronto. A minha base de dados ela já está perfeitinha para eu criar o meu dashboard, tá? Então, o que eu faço agora? Eu vou carregar essa minha base de dados tratada lá para o Excel. Então, vou vir aqui na página inicial, fechar e carregar, fechar e carregar. E ele vai carregar aqui a minha tabelinha, a minha base de dados de despesas, beleza? Agora sim, em cima dessa tabela, eu consigo aí criar as minhas tabelas dinâmicas para conseguir construir o meu dashboard, mas isso vocês vão ver na próxima aula da nossa série, beleza? Então até lá, um grande abraço, tchau, tchau!